mudando de assunto, muitas pessoas sofrem com a questão do homossexualismo. Mas foi até uma pergunta que a minha irmã me sugeriu que conversasse com o senhor. Eu conversei há algum tempo atrás com uma mulher trans, a Paula Bennett, que esteve aqui também. E entre muitas coisas ela falou que sofreu muito na igreja, porque tentando desesperadamente sair daquela situação que ela estava, e ela não conseguia sair. Eu sei que o senhor tem uma opinião, uma visão sobre isso. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente. Eu não tenho uma visão sobre isso. Todas as visões que saíram, desculpa, eu não estou aqui me auto-exaltando, não. Mas as pessoas que tiveram e passaram a ter alguma visão melhor sobre isso tiveram por minha causa. Porque antes disso, meu filho, quando meu filho Ciro, ele está com 47 para 48, me disse que era gay, há 30 anos atrás, isso a pessoa não falava nem sozinho no banheiro. Ninguém falava. Só tinha gay que dizia que tinha sido e que tinham se convertido e agora viviam como testemunheiros nas igrejas, ganhando grana, ficaram até ricos, falando da bunda deles, o que eles faziam com a bunda no passado. E que agora tinham dado outra destinação ao ânus. E aí ganhavam dinheiro e as igrejas se enchiam, era isso tudo. É um papo anal, era o que havia. Aí o meu filho disse: pai, você é a grande figura evangélica do Brasil e uma das maiores do mundo. Era considerado um dos 5 cristãos mais respeitados da terra naquele tempo no meio evangélico. E eu não quero trazer esse peso para cima de você. Eu falei: não, meu filho, você é meu filho. E se você é gay, você é gay. Assim como eu sou heterossexual e não tenho oração, nem jejum, nem imposição de mãos, nem retiro, nem clínica, nem psicólogo que tenha poder de me reverter, de fazer engenharia reversa da minha heterossexualidade. Eu vou viver a vida inteira gostando de mulher, como eu gosto desde pequenininho. Já nasci sentindo o cheiro do negócio. Então, não tem jeito para mim. Assim como não tenho cura na minha heterossexualidade, eu não descobri que eu era heterossexual com 12 anos na puberdade. Eu acho que eu já nasci com essa convicção. Então, você também. Os únicos gays que eu conheço que deixaram de ser gays são os que nunca foram, que eu chamava de trauma-gaytizados. Porque tem o gay original, que é o gay como Jesus descreveu, e esse é um princípio que eu tiro do Evangelho, não é uma invenção da minha cabeça. Jesus falando dos eunucos, que eram pessoas com deficiências de natureza sexual, física, hormonal e de expressão da sexualidade, Jesus disse que havia aqueles que nasciam eunucos, portanto, Jesus admite a congeneticidade desses elementos da sexualidade. A gente admite o cego de nascença. O cara nasceu cego de nascença. Ou o cara nasceu sem conseguir ouvir. Ou o cara conseguiu com alguma outra coisa que a gente chame de anomalia. No caso do homossexual, eu não chamo de uma anomalia. Chamar de uma anomalia é um pecado, inclusive, médico-psicológico, dizer isso, porque a Organização Mundial da Saúde não considera isso doença, como foi considerado doença quase todo o século XX. Era doença. Teve muita gente que foi lobotomizada, teve muita gente que foi internada para sempre em hospícios, teve gente que levou choque até perder o juízo de vez. As maldades, que eu não estou falando da história anterior, mas só no século XX as maldades que fizeram, em plena era do início da ciência, foram enormes. Jesus, portanto, disse: tem quem nasce
Quem nasce eunuco, quem é esse que nascia eunuco? Ou é o cara que nascia com a disfunção hormonal, numa época em que não havia reposição hormonal, não havia nem conhecimento da natureza dos hormônios, nem nada disso, não havia conhecimento genético de nenhuma natureza. O DNA não era DNA, era só a semente de fulano e de Beltrano. Eu transei com a tua mãe, você saiu do ventre dela, então você é meu. Essa era a categoria com a qual a gente julgava continuidades, mas não havia nada científico que designasse, antes de Mendel, qualquer coisa nesse sentido. Então, ou nasce, Jesus disse que tem outros que os homens fazem eunucos, que eram os castrados, porque eram escravos, e o rei, ou o dono daquele escravo, tinha um harém de mulheres, era um sheik, ou era uma realeza, era qualquer indivíduo importante da antiguidade, que não queria ter um cuidador de mulheres que tivesse também desejo por elas e as possuísse. Então, os cuidadores das mulheres eram castrados. Aí, como eram castrados, os hormônios mudavam, a voz afinava, os seios se dependuravam, o pênis encolhia, virava um clitórisinho, porque o saco escrotal tinha sido arrancado, os pelos do corpo iam caindo, a barba ia desaparecendo, era uma questão de tempo, o cara ia se efeminando de maneira grotesca por uma intervenção dramática no corpo dele, de castração. E o terceiro grupo são aqueles que a si mesmos se dedicam, se fazem eunucos, Jesus disse. Que era o caso de Jesus, que era perfeitamente normal, ele podia transar com quem ele quisesse. Tinha tesão heterossexual. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas foi adolescente, teve tudo o que você já teve, o que eu já tive, o que todo mundo normal teve. Ele só não pecou fazendo aquilo, consumando de uma maneira egótica qualquer coisa. João Batista era um celibatário. Paulo, a si mesmo, se fez eunuco por amor ao reino de Deus, isso falando de eunucos. Agora, o mesmo princípio vale para a questão da homossexualidade. Homossexualismo é um termo errado que você usou, mas ele designa o lado preconceituoso da história. É evangélico que usa esse termo. O homossexualismo. Homossexualismo é uma ideologia, como qualquer outro ismo. Você nem precisa ser gay para ser homossexualista. Basta que você goste de dar ré no quibe, ou você goste de uma entrada apertada em algum outro lugar e prefira isso do que a sua vocação natural para uma coisa mais aconchegante e mais deliciosa. Então, bom, falando assim, eu digo que tem gente que nasce. Eu, por exemplo, cresci com gays. Por isso eu nunca tive problemas. Eu fui habituado a lidar com a humanidade do gay, desde criança. O meu melhor amigo eu tinha 2 grandes amigos na família, 2 primos. Um pouquinho mais velho do que eu, que já faleceu há uns 4, 5 anos, de um ataque cardíaco, e um ótimo rapaz, meu amado primo, gay. Ele, com 1 ano, 2 anos de idade, aprendeu a andar, já foi procurar salto alto da mãe. Ele saía todo mundo de casa, ele ia pegar batom. O pai dele era um português forte, nadador, campeão de natação, tinha cada bração, um sujeito ali, a família funcional, não tinha ninguém no resto da família gay, ninguém. E o garoto já nasceu querendo se pintar, botar roupinha da titia. E a gente aqui dizendo, faz isso não, fulano, faz isso não para não
ficarem pegando no teu pé e tal. Mas eu notava que o negócio dele, ele olhava e dizia, quando ele já estava com uns 6 anos, 7, ele dizia para mim assim, você é gostoso. Eu dizia, mas não se assanha não, senão eu te encho de cacete, rapaz. Bato em ti até você não aguentar mais. Ele era gostoso. Depois, e nós amigos, e ele gostava de ver as meninas comigo, ele chamava as amigas dele, porque gay tem uma facilidade enorme para se enturmar com a meninada, as mais bonitas meninas. Ele trazia as gatinhas para mim. Quando eu já era adolescente, ele, olha, tem umas gatinhas aí doidas para te conhecer. Aí eu digo, então traz tudo e faz fila, que eu vou só no... Vamos lá. Então... O outro era um primo heterossexual, meu irmão querido, até hoje somos irmãos. É meu irmão, o meu primo. Então eu cresci com eles ali e a minha família cresceu vendo aquele serzinho gay ter que se desenvolver numa cultura do século XIX, porque Manaus, na década de 50, ainda tinha cultura de pensamento do século XIX. Nós não tínhamos ainda nem chegado ao século XX. Eu fui entrar no século XX em 64, quando eu mudei para Copacabana, saí de Manaus por causa do golpe militar que atingiu meu pai, família, tudo mais. Mudei para Copacabana com a família, lá eu entrei no século XX. Mas até 64 eu vivia no século XIX, e ele ali, sendo gay no século XIX, cheio de preconceito em volta. E ele não era aquele gay que não desmunhecava, ele era efeminado. Então ainda tinha mais esse complicador. Ai, menina, que é isso, garota? Aí eu dava uns tapas assim na bunda dele, pá, com isso, cara. Pelo amor de Deus, pode desmunhecar à vontade lá em casa com a gente, mas na rua, o mínimo. Senão eu fico tendo que brigar por tua causa. Já entrei em cada confusão por tua causa, para não deixarem vir te molestar. Então, eu cresci, e como eu tinha aquele primo naquela condição, todos os amigos dele, gays, me amavam. Então, o Caio é diferente. E aonde eu estava, ninguém mexia com gay. Eu dava respeito a eles, impunha respeito em favor deles. E foi assim a vida inteira. Quando eu me converti, comecei a pregar o evangelho, minha igreja, olha, lotou de gays. Tanto quanto de garotas de programa, de hippies, de todo mundo que a igreja não quer, era o povo que eu queria, era quem eu ia buscar. Eu jogava e jogo no time de Jesus. Muitas prostitutas, meretrizes e publicanos vos precedem no reino de Deus, ele disse aos fariseus e aos escribas. Então eu queria aquele povo que ninguém queria. E eles vieram para todo lado. E eu comecei a tratar desse assunto com clareza, cada vez mais, sem poder dizer tudo, porque era um escândalo. O mero fato de que alguém chegava e dizia, e o senhor viu essa bichinha que está aqui no culto, que todo apelo seu vai lá na frente, mexendo a bundinha, todinha, aquela bichinha que vem com aquela cinturinha. Eu digo, eu sei, é o fulano, meu amigo. E tal. Coitado, ele fica aceitando os apelos, aceitando a Jesus, mas não adianta, vai para o inferno, né, pastor? Eu digo, olha, para mim, quem tem mais risco de ir para o inferno é quem diz que os outros vão. Então, toma cuidado, meu filho, porque você fica falando isso e já repetiu tanto isso que eu acho que você tem uma certa afinidade com o inferno. Eu nunca mandei ninguém para o inferno porque eu não tenho nada a ver com ele, nada. Então, deixa o garoto e toma cuidado. Assim era o tempo todo. Quando eu mudei para o Rio, já com alguns anos de ministério e presbiteriano, fui para uma igreja que era pequena, começou a crescer da noite para o dia, vindo surfistas e garotas e meninos e meninas e gente muito bonita indo para lá. Gente com quem tinha o menor problema era uma coisa que para a maioria dos cristãos já era um escândalo. E tinha gente de todos os tipos. Eu atendia todo mundo, acolhia todo mundo, abraçava todo mundo. O cara era gay, a menina era lésbica. O que eu faço? Eu digo, fica quieto. Fica quieto aqui, vem ouvir a palavra, fica aqui.
Mas eu queria ser batizado, eu te batizo. Eu te batizo. Mas é que as igrejas dizem que não batizam se a gente for gay. Eu digo, também você vai lá, em vez de professar a fé em Cristo, professa a fé na tua sexualidade, vai lá e diz, olha, eu sou gay, posso ser batizado? Eles vão dizer que não. Eu não pergunto nada para ninguém, como eu não vi Jesus perguntar de ninguém, não vi os apóstolos perguntarem de ninguém, não vi nada disso. A única pergunta é, crês tu que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio, Senhor. Você crê? Então, eis aqui água. Nada impede que tu sejas batizado. Lembra o eunuco? O eunuco que Filipe batizou lá naquele ribeiro, no Vale de Saroque. Sim, que eles iam ele estava indo no caminho, né, de Jerusalém para Gaza, e o cara estava voltando de Jerusalém para a Etiópia. E uma viagem enorme que iria fazer. Era o ministro da Economia, da Candace, rainha dos etíopes. Aquele cara, na melhor das hipóteses, tinha um pintinho que tinha virado um clitóris. Estava ali, entre as pernas. Ninguém perguntou. O Espírito Santo não disse, olha, Filipe, vai me fazer um favor. Tem um homem muito sincero, mas não tem pinto, não tem escroto, saco escrotal, não tem nada disso. Tem peitinho, tem isso, tem aquilo, tem uma voz meio efeminada, mas ele é tão sincero. Vai lá e batiza ele para mim? Não. Só disse vai e não disse nem para quê, e ele foi. Quando chegou lá, era o eunuco passando. E o Espírito disse, corre atrás desse carro, dessa carruagem. E ele correu. E o cara estava lendo o profeta Isaías. E a única coisa que ele fez foi perguntar, compreendes o que vens lendo? E o cara disse, como eu compreenderei se não houver quem me explique? Parou a carruagem e pediu Filipe para explicar. Filipe explicou que Isaías 53 era acerca de Jesus, que estava cumprido e realizado, que os pecados estavam todos pagos. Aí o cara disse, bom, então os meus também. Eis aqui a água, é o ribeiro de São Filipe, que tem esse nome até hoje lá em Israel. Um ribeirinho raso, que não tem nem um palmo e meio d'água, muita pedra no fundo, seixos. Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E o Filipe disse, nada. Se tu crês em Jesus de todo o teu coração, o batizou e o Espírito Santo o arrebatou e o levou para Azoto, que é Asdod, aquela cidade filisteia dos dias bíblicos. Então isso não existe no Evangelho, de chegar e ficar querendo fazer a anamnese da situação sexual das pessoas. Então, trazendo isso para a homossexualidade e não para o homossexualismo, que é uma coisa de igreja, de religião e do bolsonarismo, mas não é uma categoria científica que se possa usar como nomenclatura tratável da questão. Quando meu filho apareceu, não tinha ninguém. Ninguém. Todo mundo se escondia. Tinha pai que mandava o filho para fora. Quem tinha dinheiro mandava o filho para o exterior para nunca mais voltar. Nunca mais falavam um com o outro. Era como funcionava. E o meu filho chegou para mim e falou, você quer que eu mude para a Europa, para os Estados Unidos? Eu falei, não, eu quero que você mude cada vez mais para dentro da minha vida. Para fora nunca, jamais. E aí eu nunca escondi. Quando chegaram os primeiros falando, olha, eu vi uma história de que o seu filho mais velho é gay, eu digo, é gay. É gay, é crente, é piedoso, é um ótimo rapaz, tenho grande alegria nele, orgulho dele, ele é meu amigo, e eu aprendo muito com ele. E é um homem culto, é um cara que dá banho de Bíblia na maioria dos pastores, lê hebraico, lê grego, lê variadas línguas, tem um conhecimento teológico, histórico, arqueológico, antropológico, físico, astronômico, de todos os tipos e naturezas, um cara extraordinário. E aí eu assumi mesmo e comecei a ajudar os outros. Aí foi o tempo em que um monte de enganadores começaram a ser flagrados, e aí houve um escândalo enorme de um monte de gente que vivia dando testemunho e recebendo dinheiro. Aí veio depois a história de curas gays.
onde o Feliciano é o maior infeliz dessa propositura. Feliciano é um grande infeliciano dessa propositura. E eu até digo, cara, se você parou é porque você nunca foi. Se você tem uma experiência de ter parado, conta pra gente. Com honestidade e sinceridade. Agora, gay, mano, é igual hétero. Se é, não vai mudar. Eu tenho amigos que foram gays famosos, que se tornaram gays celibatários. Como Jesus disse, uns se fazem por amor ao reino de Deus. Mas ele disse, nem todos, no entanto, estão aptos para fazerem essa escolha. Você lembra do texto de Jesus? Os que nascem, os que são feitos e os que se fazem. Esses que se fazem, que escolhem, não estou falando aqui de escolher ser gay, mas de, sendo gay, escolher viver uma vida celibatária. Jesus disse, nem todo mundo está apto, assim como nem todo mundo está apto a, sendo heterossexual, viver uma vida celibatária. Eu, por exemplo, não tenho uma gota dessa vocação dentro de mim. Já nasci desvocacionado desse negócio. Tem outros muitos que também não têm. O negócio deles é, não tenho mulher hoje, mas se um dia eu puder ter, eu terei. No dia que chegar a hora, acontecerá. Essas pessoas eu desaconselho completamente a fazerem qualquer tipo de devoção ou de consagração celibatária. Como vários amigos meus padres, que eu olho na cara do sujeito e vejo que ele tem pulsões sexuais fortes e o tadinho não pode viver nada daquilo, porque é proibido ali. Aí, conclusão, ou o cara começa a ficar hipócrita, porque começa a pegar a mulher escondido na congregação, na paróquia. Se o negócio dele é a homossexualidade, ele começa a ter relações com garotinhos mais velhos que ele pede para possuí-lo. E se ele é do tipo pedófilo, é pior ainda, ele fica abusando de meninos bem jovenzinhos e é uma catástrofe, como a gente vê acontecendo o tempo todo. Ninguém deve negar a sua própria sexualidade, ninguém deve pedir de ninguém que tente imitar uma sexualidade que não possui. Isso sim é pecado, isso é opressão. E eu sei que os gays, as lésbicas, os LGBTQIA+, e qualquer que seja a sopa de letrinha, todos eles, no Brasil inteiro, me amam. Eu tenho amigos por aí que dizem, olha, onde eu vou, que digo que sou teu amigo, a porta abre nesse meio, porque as pessoas te adoram, porque você salvou, pela graça de Jesus, a vida de milhares e milhares e milhares e todo dia. Então, quem quer que tenha vindo depois, veio depois. O que quer que tenha melhorado depois, melhorou depois. Mas eu sei que eu tive que fazer uma cara de diamante e enfrentar e brocar a casa rebelde, como Deus disse a Ezequiel. A casa é rebelde, mas eu te dei uma face de diamante para tu entrares e brocares essa pedra. Está lá o meu filho, vai fazer 50 anos, lindo, um monte de gente vivendo feliz, com a vida totalmente pacificada. E tem os doentes fanáticos contra isso, mas eu vou vendo, infelizmente, Euclides, esse povo esquece. E eu vejo, às vezes, uns garotos com filhinhos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, arrotando conselhos, uns meninos que não sabem de nada, uns pastores da sua própria fralda ainda. Não sofreram na vida, não viveram nada. Aprendem, decoram algumas palavras de outros e repetem. E aí dizendo, eu estou educando 2 generais, são meus filhos, que eu estou crescendo para serem generais de Cristo. Isso e aquilo, eu digo, meu Deus, esse garoto vai fazer 14 anos.
Aí pode dar uma coceira no furingo-lingo, pode bater um negócio que ele não vai conseguir explicar para ninguém, pode começar a tentar o suicídio, ninguém sabe por quê, porque é uma outra coisa que eu tenho a alegria de ter conseguido, em nome de Jesus, impedir, foi o suicídio de milhares de pessoas. É que agora isso já está tão natural. O que eu estou dizendo aqui, já tem tanta gente repetindo o que eu estou dizendo e fazendo e acolhendo, que parece que sempre foi assim, quando na realidade nunca foi assim. E dentro das próprias igrejas, todo mundo sabe que não é assim. E que para você sobreviver ali dentro tem que ter muita mentira, muito jogo de cintura ou muita disfarçatez. Porque se descobrirem, a perseguição vai ser horrorosa. E tem gente que não aguenta a rejeição e o desprezo e se mata mesmo. E quantos milhares de filhos de evangélicos se mataram de tristeza pela rejeição dos pais e da família inteira. Quando eu botei o nome do meu filho de Ciro, há tantos anos, não é? Ele vai fazer 50 daqui a pouquinho. E foi baseado em Isaías 45. Eu amava aquele texto e amo, de Isaías 45, que fala sobre Ciro o Grande, que foi quem assinou o édito para o povo de Israel sair do cativeiro, que àquela altura já era o cativeiro persa, já tinham evoluído dos caldeus, babilônios, medos, chegaram aos persas, já eram os persas. Então, quando Ciro assinou aquele édito, ele tinha sido profetizado 100 anos antes de Ciro nascer. Eis aí Ciro, Isaías é quem diz, antes do cativeiro. Eis aí Ciro, meu ungido, a quem eu separei, a quem eu escolhi, para que ele quebre as trancas de ferro, arrebente os portões de bronze, despedace os jugos, abra as portas para o meu povo sair. E aí eu disse, você vai se chamar Ciro, e eu peço ao Senhor que te unja para arrebentar portões inquebráveis. Aí hoje, é claro que quando eu botei o nome, eu como pai imaginei outras coisas. Mas logo depois do acontecido, e à medida em que os primeiros anos foram se sucedendo, eu concluí que ele veio exatamente para aquele propósito e para aquela hora, para arrebentar os grilhões, para arrebentar os portões de ferro, para quebrar as trancas de bronze, para botar aquelas portas das cidades amuralhadas abaixo, porque ele, para mim, foi a figura mais simbólica do processo de redenção e de acolhimento que começou a alcançar essa quantidade de pessoas que, de outra sorte, não teriam o menor espaço, nem a menor chance, nem o menor oxigênio para viver no mundo. E eu teria, quem quiser saber mais, é só ir lá no meu portal caiofabio.net, tem uma lupinha lá, escreva gay, que você vai ver milhares e milhares e milhares de respostas minhas sobre o assunto. Esse é um assunto que, por incrível que pareça, eu nem falo mais sobre ele, porque ele ficou velho na minha vida. Já virou coisa paleontológica. Tem uma